Jovens, o objetivo da aula de hoje, como eu tinha sinalizado já na semana passada, a gente vai concluir essa questão pertinente à teoria das ideias e ampliá-la pensando o modelo político ideal para Platão, né? Então, é basicamente esse o percurso que a gente vai fazer até o finalzinho da nossa aula. Acerca da teoria das ideias, eu creio que vai ficar só como título de resumo mesmo, a título de resumo, né? Uma vez que nós já vínhamos conversado sobre isso, creio que ficou bem entendido, né, na semana passada, e com o vídeo que eu passei agora há pouco, antes de começar a gravação, acho que isso tenha ficado claro para vocês, né? Só resumindo, retomando alguns elementos para a gente pegá-los como ponto de partida, eu preciso que vocês façam esse entendimento dessa divisão da realidade em dois mundos, que nós chamamos isso de percepção dualista do mundo ou dualismo platônico, né? Qualquer um dos dois conceitos estão corretos, ou percepção dualista ou dualismo platônico, né? Essa visão de uma realidade dividida em dois mundos, de uma forma piramidal, onde, num plano superior, que Platão chamou de ideia, ou mundo das ideias, estariam as ideias perfeitas, os conhecimentos perfeitos, os conceitos perfeitos, puros, claros e distintos da realidade. E, num plano inferior, né, que o Platão chamou de mundo sensível, estaria, né, a multiplicidade das coisas. Ou seja, aquilo que é pertinente às opiniões, aos pontos de vista. Então, na ideia, nós teríamos o conhecimento puro, superior, perfeito, os objetos perfeitos, conceitos da razão, né? Os conhecimentos de caráter mais racionais. Aí, Samuel, você pode pensar assim, essa visão da busca por conhecimentos mais aprofundados, né, mais racionais, você pode associar com o episteme, o termo grego episteme, ele é justamente isso, não é o conhecimento da opinião, mas é o conhecimento da razão. Por isso, a ciência, de certa forma, ela é um conhecimento epistemológico à medida que ela é um conhecimento racional. Tá? Aí é uma outra discussão que a gente vai fazer depois com filosofia da ciência. Mas, então, nesse mundo inteligível estariam os conhecimentos advindos da razão, enquanto que no mundo sensível, que é o reino da opinião, estariam os conhecimentos advindos das crenças, da suposição, das ilusões, dos pontos de vista, e etc, etc. E, jovens, lembrando que para Platão, o conhecimento verdadeiro, seguro, é o conhecimento racional, né? O conhecimento da ideia, enquanto que o conhecimento no âmbito das sensações, eles levam o homem ao equívoco, eles levam o homem ao engano. E o Platão ele até faz um diálogo com Parmênides. Lembra do Parmênides, o nosso jovem pré-socrático lá? Aquelas duas vias, né, os dois caminhos, o caminho da opinião e o caminho da razão. O caminho da razão conduz o homem à verdade, enquanto que o caminho da opinião conduz o homem ao engano. É essa discussão que o Platão faz aqui, né? Essa idealização do conhecimento racional como conhecimento puro, claro, distinto, em contrapartida, o conhecimento da opinião, ele conduz o homem ao engano. Isso aqui eu já falei, né, Desculpe, eu já falei na semana passada desse slide. Aqui são um exemplo que o videozinho até trabalhou com ele, eu também já havia mencionado esse exemplo. Em cima, no plano superior aqui, eu teria a ideia de cavalo, o conceito de cavalo. Na filosofia a gente brinca da cavalidade do cavalo, né? O meu professor de filosofia antiga brincava com esses termos. Né? Em filosofês a gente diz assim, a cavalidade do cavalo, né? Aquilo que faz com que todo cavalo seja cavalo. Quando eu falo cavalo, ninguém vai pensar num sorvete de Nutella, né? Ninguém vai pensar no sorvete de Nutella. Vem à nossa mente uma ideia do que é cavalo. Cavalo, então, é conceito. Agora, as várias formas de ser cavalo é o que a gente está chamando aí de conhecimento das formas.
a raça, o tamanho, a cor, se é bem tratado ou não, se é um cavalo para trabalho ou um cavalo para competição, né? Enfim, então as várias maneiras de ser cavalo partem de uma ideia do que vem a ser cavalo enquanto conceito, tá? Então, em cima eu tenho uma idealização, embaixo eu tenho a multiplicidade das coisas. E um outro exemplo também, é o que veio na sequência, travou aqui, eu tentei ilustrar isso de um ponto de vista mais prático. Em cima eu coloquei a idealização do que é justiça dentro da nossa sociedade brasileira, óbvio. Se nós estivéssemos falando da sociedade norte-americana ou da cultura europeia, africana, asiática, teríamos que mexer na imagem de cima. Então eu posso fazer a seguinte associação. Em cima, eu tenho a idealização do que é ser justo. Haja vista que na nossa Constituição, né, estão contidos todos os códigos ideais do que é justo, do que nós consideramos lei, do que nós consideramos norma, do que nós consideramos regra, do que nós consideramos ideal de sociedade. Em cima estão os parâmetros do que vem a ser justiça na nossa concepção de justiça. Embaixo tem as N maneiras de se relacionar com justiça, né? A violência urbana associada aí ao assalto, ao tráfico, a extrema pobreza, né? O trabalho infantil, extrema pobreza, crianças que deveriam estar na escola passando por necessidades, a corrupção, né? Eu poderia colocar N outros exemplos da nossa maneira de lidar com justiça. O que eu quero que vocês, jovens, visualizem? Isso aqui dentro daquele dualismo platônico que a gente falou agora há pouco. Lembra dele? Lembra, Samuel? Lembra, Camille? Dentro do dualismo platônico, é uma crítica social, Samuel. Eu posso pensar, eu posso pegar o dualismo platônico para fazer uma crítica social perfeitamente, né? Ou seja, eu tenho uma idealização do que é justiça, do que é justo. Então, aqui estaria o conhecimento ideal de justiça, aqui estaria a justiça de um ponto de vista inteligível, aqui estaria a justiça de um ponto de vista do conceito, e aqui embaixo, né, nas imagens de baixo, estaria a justiça do ponto de vista da prática, né? Exatamente, Samuel, perfeito. Em cima é o que é idealizado. Embaixo é a forma com que se aplica isso. Show de bola, jovenzinho, muito bem. Já entendeu aí o idealismo platônico? Perfeito, tá? Isso mesmo. Em cima é a idealização, né? Na nossa Constituição estão os códigos do que é justo, o ideal de sociedade justa, o modelo de sociedade justa, aquilo que nós imaginamos como justiça e etc, etc. Embaixo estaria justiça tal como ela se aplica. É claro que aqui foram só imagens para provocar a gente a pensar essa questão da idealização. Mas a gente poderia associar outras questões aí com justiça. Por exemplo, leis que às vezes são cumpridas. O camarada que encontrou no centro de Vitória R$ 1.000 um dia desses, que devolveu, né, mesmo em época de pandemia e passando por necessidade, ele tem na cabeça dele um ideal do que é justo, né? Enfim, beleza? Então aqui a imagem foi só para trazer essa reflexão. Não são imagens, são verdades. Sim, são imagens reais, né? Imagens reais, situações reais que partem, que nos ajuda a questionar uma idealização de justiça. Esse é o objetivo, beleza? Samuel e o terceiro. Além de Samuel, tem alguém aí, gente, terra chamando o terceirão. Cadê o Alan? Cadê o Rafa? Cadê os Rafas, né? O Dias e o Saverginini? Cadê a Camille? Cadê o Luiz, Bruna, Anne, Yasmin, Amanda? Amanda participou muito bem na semana passada, né? Parabéns, Amanda. Cadê vocês? Está todo mundo aí me ouvindo? Né? Então, Observando. show de bola. Então foram imagens, jovens, que eu estou colocando para a gente questionar essa idealização de justiça. Eu poderia colocar aqui uma idealização de sociedade também. Eu poderia colocar aqui a idealização de um emprego. Eu poderia colocar aqui a idealização de um amor.
né? A propósito, nós temos aí aquela imagem, né, Lucas? Ah, que bom, Lucas, que está todo mundo aí. Aquela imagem do amor platônico. O que é o amor platônico? É o amor idealizado. Eu idealizo uma mulher, eu idealizo um homem, eu idealizo uma família, eu idealizo. E aí, quando isso vai acontecer, a voz está travando. Ah, beleza. Mas você consegue me ouvir bem, né, Camille? Tá? Você consegue me ouvir bem? Uhum. Sim, ele é tão idealizado que, na prática, ele vai ficar inviabilizado. Eu não vou dizer, eu sou dos otimistas, Samuel, eu jogo no time dos otimistas e consigo ver o copo meio cheio quando ele está quase vazio, ainda tem um pouquinho de água lá ainda, né? Eu sou do time dos otimistas. Eu não diria impossível, tá? A respeito da sua opinião, eu não diria impossível, mas eu diria inviável. Ele se inviabiliza justamente pela idealização. O excesso da idealização o torna inviável. O Chico Buarque tem uma música maravilhosa, eu gosto de usar ela para discutir com criança, filosofia com criança. Os bichinhos viajam. Ele vai dizer assim: pensando bem, todo mundo tem meleca, todo mundo tem piolho, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. A bailarina é a idealização do ser perfeito, daquilo que não tem defeito, que não tem problema, que não tem nada. O resto são as formas, né? A pereba, a meleca, todo mundo tem. Todo mundo tem a meleca, todo mundo tem a pereba, só a bailarina que não tem. Então, essa questão das idealizações, né? O amor idealizado, a política idealizada, o conhecimento idealizado, a mulher idealizada, a religião idealizada, a sociedade idealizada, é uma questão que parte de um dualismo platônico. Todos nós idealizamos alguma coisa, um emprego, uma família, uma profissão, uma viagem. E aí, jovem Samuel, eu não vejo que a idealização seja ruim, não. Eu acho que a idealização, e aí eu estou achando, tá? Não estou afirmando, é uma questão que veio aqui agora à minha cabeça. Eu acho que a idealização, de certa forma, ela coloca em movimento a nossa sede por busca. Se eu não idealizo nada, de certa forma, eu me paraliso. É uma percepção individual que eu tenho acerca disso, tá? Não precisam concordar com ela nesse momento. Ou seja, à medida que eu idealizo, eu vou colocando os elementos, eu vou buscando as alternativas para que essa idealização seja possível. E ainda que ela não aconteça do modo tal como eu idealizei, tá? Veja só o que eu estou dizendo. Ainda que ela não aconteça do modo tal como eu idealizei, ela vai acontecer em algum grau, em alguma medida, de alguma forma, em algum lugar, de alguma maneira, né? Então, ou seja, eu penso que a idealização ela tem o seu papel um tanto quanto positivo nessa história toda. Fechando esse parêntese, né, eu creio que agora ficou bem claro essa questão do dualismo platônico. Em cima, eu tenho a idealização, o mundo das idealizações, que seria o mundo dos conceitos puros, perfeitos, claros, distintos. Embaixo, num outro prisma, a maneira com que essas idealizações vão acontecendo na prática, a forma com que isso na prática vai ocorrendo, com que isso na prática vai acontecendo. E como é que o homem atinge, como é que o homem chega a esse conhecimento racional, puro, perfeito? Através do esforço racional mesmo, né? Do esforço filosófico. Ele vai se libertando das aparências, né? E vai... Não, negócio errado. Ele vai se libertando das aparências e vai atingindo cada vez mais o conhecimento racional e assim por diante. A busca pela verdade, ela é um processo dentro da filosofia de Platão. Fechado? Jovens, posto isso, o Platão criou lá no livro 7 da República uma imagem, né, um mito para explicar isso, que ficou conhecido como mito da caverna ou alegoria da caverna.
Quem é meu aluno aí no Castro Alves desde o 7º ano e quem chegou depois, eu já falei para vocês disso várias vezes, de vários modos, né? O mito da caverna é uma leitura que parte dessa idealização. O fora da caverna é a idealização, é o conhecimento ideal, perfeito, racional, inteligível. O dentro da caverna é o conhecimento tal como eu vejo, é o reino da opinião, né? É o âmbito do conhecimento de senso comum e etc, etc. Então, a gente já trabalhou isso diversas vezes, de diversas maneiras, sobre diversos aspectos. O mito da caverna ele é uma metáfora da condição humana para Platão. Ele é uma metáfora que o Platão criou, né, lá no livro 7 da grande obra República, para falar da condição humana em relação à verdade, em relação ao conhecimento, em relação à política, em relação à sociedade, né? Teria necessidade da gente fazer leitura do mito e explicar as etapas do mito, etapa por etapa? Vocês acham que teria? Ou a gente pode tocar o bonde para frente? Porque eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já leu, de certa forma, o mito da caverna. Quem ainda não leu, nunca nem ouviu falar, não sabe nem do que se trata, eu preciso de vocês agora, ou no chat, ou com o microfone ligado, para me dar um retorno aqui. Tem necessidade de a gente voltar no mito, explicar etapa por etapa, passo a passo, porque é importante, não estou dizendo, veja só, não estou dizendo que o mito não seja importante. Ele é um dos textos mais importantes de Platão, né? Ele é um dos textos mais importantes de Platão. Eu só estou falando isso porque ele vem nas apostilas de filosofia desde quase o 6º ano. Desde quase o 6º ano, sempre aparece alguma coisinha ali do mito e a gente fala dele. E quem for para a faculdade aí, se tiver a disciplina de filosofia, geralmente nos primeiros períodos tem, né? Vocês vão voltar nesse texto de novo, né? Mas o que eu quero aqui? Eu não vou pegar o mito e ler as etapas, até porque é um texto grande, e começa Sócrates discutindo com Glauco sobre justiça. O mito começa assim. O Glauco e o Sócrates estão discutindo, Samuel, sobre justiça. Essa é a discussão que eles estão fazendo lá. O Sócrates, ele está partindo da idealização de justiça. Até porque o Sócrates, né, é a voz do filósofo lá dentro da obra de Platão. Então, Sócrates, ele está partindo de uma concepção idealizada de justiça, tá? Ele está idealizando o que é justo, e o Glauco está trazendo perguntas, tá, mas e aí, Sócrates? E quando isso não funciona? Isso. Tem uma situação em que a justiça não se aplica. A justiça nasce com os homens ou nós aprendemos justiça? Os dois estão conversando lá sobre justiça, Sócrates e Glauco. O livro 7 começa assim, Sócrates e Glauco conversando sobre justiça. Sócrates partindo de uma compreensão mais idealizada de justiça, Glauco a partir de uma visão menos romantizada do que é justo. Tá? E num dado momento, o assunto vai se desenrolando, aí o Sócrates fala assim, Glauco, eu vou criar uma imagem aqui para você entender o que eu estou falando. Tá? É Sócrates dizendo, mas é Platão. Tá? Sócrates aqui é a boca de Platão. Faça essa associação. Sócrates é a boca de Platão. É o Sócrates dizendo, mas é Platão que está colocando ali na boca de Sócrates as palavras. E aí o Sócrates diz assim, Glauco, eu vou criar uma imagem e a partir dessa imagem eu quero que você entenda o que eu estou tentando dizer sobre justiça. Menino, só um parêntese, aqui apareceu para mim informação que está um problema de rede. A conexão foi interrompida? Vocês conseguem ouvir e ver? Não, às vezes dá esse sinalzinho, mas não dá nada não. Não dá nada não. Quando dá problema, é na hora. Tá conseguindo ver então, né? Sim. Beleza. Porque apareceu a conexão interrompida, é que eu estou falando sozinho aqui, para as minhas cadeiras e paredes. Aí eles estão conversando, o Sócrates cria a imagem. Aí, Samuel, para você lembrar,
O mito aparece algumas etapas. Primeira etapa. Imagina homens dentro de uma caverna, trancados lá, amarrados, acorrentados pelos pés e pelas mãos, nas paredes da caverna. Esses homens estavam lá desde sempre. Platão não fala quem colocou os homens lá, até porque acho que não era interesse dele falar. Ele só está dizendo assim, olha, esses homens estão lá dentro da caverna, acorrentados, olha aqui na imagem, desde sempre, por todo sempre. Essa caverna tinha uma fresta. Uma fresta. Por essa fresta entrava um feixe de luz, quer do sol durante o dia ou de algum fogo durante a noite, da iluminação. Entrava um feixe de luz. Esse feixe de luz projetava as sombras dos objetos reais na parede da caverna. Olha aqui os objetos reais do lado de fora, a sombra sendo projetada lá dentro, né? A sombra sendo projetada lá dentro. E os homens estão aqui vendo as sombras, achando que a sombra é a verdade, que a sombra é a realidade. Fechado? Então essa é a primeira imagem que Platão descreve. Um belo dia, um desses caras aqui de baixo, olha aqui a setinha do cursor, um desses caras aqui de baixo resolvem romper com esses grilhões que estão segurando, amarrando ele pelos pescoços e pés, rompem, quebram as correntes, quebram os grilhões, e percebem que tem uma fresta na parede da caverna, sai por essa fresta, e ao sair, ele tem contato com os objetos reais que estão aqui fora, neles mesmos. Não mais só com a sombra, mas agora com os próprios objetos. Ao entrar em contato com os objetos reais, no primeiro momento é espanto, né? É altamente violento. Imagina você dentro de um quarto o tempo todo lá preso, de repente alguém abruptamente liga uma luz no seu olho. Eu vou responder já já, Samuel. Aí esse cara sai. O primeiro é um contato altamente violento, né, por conta da luz. A luz provoca cegueira. Mas aí, aos poucos, ele vai entendendo, ele vai treinando o olhar, ele consegue abrir os olhos lentamente, até o seu olhar estar todo acostumado com a luz, com a iluminação, ele consegue perceber não mais a sombra do cavalo, mas o cavalo, não mais a sombra do guarda, mas o guarda, não mais a sombra da ave, mas a ave. Ele consegue perceber os objetos reais, a árvore, as águas, as montanhas, as gramas, consegue perceber a própria caverna e consegue finalmente olhar para o sol e perceber a luz do sol. E aí ele consegue entender que aquilo que eles estavam vendo anteriormente lá dentro era apenas sombras e não eram os objetos reais, os objetos concretos. Esse é o famoso mito da caverna. Ele sai do mundo inteligível. Não é que ele sai do mundo inteligível, não. Ele sai da ignorância e vai até o mundo inteligível. É o contrário aqui, tá, Samuel? Ele sai da opinião puramente. Tá vendo? Aqui, ó, a sombra é a opinião. Tá? Ele sai da ignorância e vai para a verdade. Ele sai da opinião e vai para o conceito. Ele sai do mundo sensível e vai para o mundo inteligível. Esse é um famoso texto do mito da caverna de Platão para ilustrar aí essa passagem, a passagem do reino da opinião para o reino do conhecimento. Aqui o Maurício de Souza brinca um pouquinho com isso, é só uma tirinha. Gente, para quem tem interesse, tem o mito da caverna em desenho animado, feito pelo Maurício de Souza, é uma delícia de ler, está muito engraçado. Né? Quem tiver interesse depois e gostar de quadrinho, vai lá. E esse texto de Platão, como eu falei, é um dos textos mais famosos do filósofo. Ele é usado para discutir essa questão ignorância, conhecimento, senso comum, conhecimento racional. Ele é usado para discutir política, né, a nossa alienação política. Eu já vi esse texto sendo usado para discutir a nossa alienação em relação ao consumismo, em relação à verdade. Enfim, é um dos textos de filosofia talvez mais lidos no mundo. E aqui eu coloquei um slide do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, uma das últimas entrevistas dele antes de ser demitido, exonerado do ministério. Ele cita o mito da caverna
né, em relação aí à pandemia. Ou seja, a verdade está aí, os números estão aí, a realidade está aí na sua frente, mas a gente não quer ver, né? E ele faz até uma crítica ao governo, do qual ele fazia parte, justamente citando o mito da caverna. Olha, a gente está tentando falar a verdade, mas tem gente dentro da caverna que não quer ouvir. E aí ele utiliza o mito da caverna para explicar essa relação entre verdade e ignorância, né? Então é um dos textos mais completos do pensamento de Platão. Fechado? Tranquilo? É um texto que ilustra a famosa teoria das ideias e o que Platão entende com conhecimento. Pessoas, avançando aqui para a conclusão. A gente tem 8, 9 minutos para concluir, creio que vai dar tempo. 7. Mas pode ser um, Samuel, um de brinde? Um de brinde? Dá um de brinde aí. Vocês têm outra aula depois, né? Gente, vejam só. Se eu entendi todo esse contexto de idealização que o Platão propõe, que o Platão discute, sobretudo na obra República, aí, o capítulo 7 ou o livro 7, se eu entendi esse contexto todo, eu posso dizer assim, vai até às 12, Bruna? Eu, por mim, estou de boa, eu ia com você. Eu estou de boa, não vou fazer nada hoje à tarde, Bruna, só vou almoçar e dormir depois, um pouquinho à tarde, depois à noite eu vou preparar as aulas da manhã, tá? Mas vocês que sabem, se a gente passar um pouquinho, por mim não tem problema não. Mas se for consenso de vocês, está de boa para mim. Todo esse contexto de idealização que o Platão está colocando, ele é importante para a gente entender várias coisas dentro da obra dele. Professor, eu posso falar então que o Platão é o filósofo das idealizações? Pode. A verdade em Platão vai ser idealizada, a justiça em Platão vai ser idealizada, o conhecimento em Platão vai ser idealizado, a filosofia em Platão vai ser idealizada, o amor em Platão vai ser idealizado. Tem um texto dele lindo sobre o banquete, chamado O Banquete, em que eles discutem sobre o amor, né, partindo de uma perspectiva idealizada de amor, tá? Partindo dessa idealização que a gente está tentando ilustrar e trazer aqui. Então, a conclusão óbvia a partir daí é que o Estado político em Platão vai ser idealizado, que a política em Platão vai ser idealizada e que a forma de governo em Platão vai ser idealizada. Né? É a proposta que eu fiquei de concluir com vocês hoje, né? Terminar isso. Ou seja, então, o primeiro entendimento que eu tenho que ter aqui, para entrar dentro do pensamento político de Platão, é entender que ele parte de uma perspectiva idealizada de política. Tá, jovens? Isso é fundamental, né? Camille, Samuel, Yasmin, Siqueira. Cadê o Lubaz? Lubaz não apareceu aí no chat, Alan, né? Então, essa perspectiva idealizada de política. A política em Platão, ela é uma idealização. E por que é uma idealização? Vamos raciocinar comigo assim. Olha, o Platão está preocupado com a construção de uma sociedade justa. O Platão está preocupado com a construção de uma sociedade ideal. E a política como ferramenta de construção de sociedade, tá, pessoas? Olha que interessante para mim. Para mim é fantástico, tá? A política como ferramenta, a única ferramenta de construção de sociedade, ela precisa ser idealizada também. Se, o raciocínio é lógico, se eu estou buscando uma sociedade idealizada, se o meu compromisso é colocar elementos para pensar uma sociedade idealizada, obviamente, a política ela precisa partir de referências idealizadas para que as coisas efetivamente aconteçam, para que as coisas efetivamente ocorram. Tá? Então, a grande preocupação do Platão com a política parte daí. Então, ele vai propor um Estado idealizado também. O Estado proposto por Platão, ele é um Estado, de certa forma, idealizado. Né? Em que maneira é esse Estado idealizado? Vamos pensar aqui. Primeiro, o Estado deveria assumir o papel da educação dos seus
governados, dos seus. Deveria formar, educar. Educação aqui é um termo grego chamado paideia, né? Paideia é um termo que os gregos usavam para dizer educação integral da pessoa. Educação como formação integral da pessoa, como formação total do homem. Então, o Platão propunha um modelo de educação bastante, bastante idealizado no sentido que, olha, eu tenho que dar às pessoas as melhores condições de educação, no sentido de formação, formação para a cidadania, formação para a vida, formação para as artes, para a matemática, formação para a ginástica, né? O modelo de educação proposto por Platão, então, ele era completo nesse sentido. Sim, Samuel, é isso. Era uma espécie de peneira para ver para quem vai para determinada área. Exatamente. Né? Essa espécie de peneira, todo mundo tinha acesso, e no decorrer desse movimento, que a gente chama de educação, que aqui eles estão chamando de paideia, no decorrer desse movimento, as pessoas fossem colocadas nos seus respectivos lugares de acordo com as suas habilidades. E aí esse esquema, vamos nos ater somente ao esquema, o esquema é basicamente isso. Olha, todo mundo entra, o Estado assume esse papel integral da educação, tá? O Estado assume esse papel integral da educação, e ele vai delimitando os indivíduos de acordo com aptidões, habilidades e capacidades. Você entra, né, você tem o direito, o acesso é seu, mas aí, de acordo com o processo, você vai sendo destinado àquela área que você tem habilidade. Se eu vou para a proteção da cidade, se eu tenho habilidades militares, e eu vou trabalhar para manter a cidade, se eu não conseguir desenvolver habilidade nenhuma, eu vou para as artes, se eu tenho habilidade para as artes, e se eu tenho habilidades intelectuais mais avançadas, se eu consigo avançar nas habilidades intelectuais, eu vou para a classe dos magistrados. Né? Eu vou para a classe dos magistrados. Então, percebem, o sujeito vai avançando de acordo com as suas habilidades, aptidões e capacidades, e aqueles que se desenvolvem de tal modo que chega a essa terceira classe, que é a classe dos magistrados, aí, né, o que o Platão chamou aqui de alma de ouro, né? Alma de ouro, percebe que vai passando por classes, ó. A alma de bronze dedica a subsistência. A alma de prata dedica-se à defesa. E você vai passando por estágios. Quando você chegasse a esse último estágio, que seria isso que ele chamou aí de alma de ouro, né, essas pessoas estariam capacitadas moralmente, intelectualmente, para governar a cidade. Isso ficou chamado de sofocracia, dentro do texto dele, lá da República, tá? E alguns livros, a apostila de vocês trouxe o texto, o conceito de rei filósofo. Né? Rei filósofo por quê? O governo da cidade devia ficar a cargo dos intelectualizados, de pessoas preparadas, com preparo intelectual e moral para isso. O governo da cidade não deveria ficar refém de qualquer um. Né? Ou seja, os caras lá da alma de bronze, aqui, ó, no primeiro estágio, nunca poderiam governar. Os da alma de prata também não. Agora, acima dos 50 anos, mais ou menos, e depois de passado todo esse percurso, todo esse processo, e chegado a essa etapa final do processo de educação, você já estaria com capacidades intelectuais e morais para exercer o governo. Isso ficou com o nome aí de sofocracia ou teoria do rei filósofo. Meninos, me dê só mais uns minutinhos aí, ô Samuel, sei que eu já venci o horário, mas só mais uns minutinhos aí para eu concluir isso, para a gente não ter que retomar isso na live que vem, tá? Então, o que eu tenho aqui? Um modelo político proposto que parte desse modelo idealizado de sociedade, desse modelo idealizado de educação, né, até a gente fazer com que os indivíduos vão ascendendo de acordo com habilidades, aptidões e capacidades,
e aqueles que conseguem chegar ao último estágio, né, eles teriam as condições morais e as habilidades intelectuais para exercer o governo sobre os outros. Nesse sentido, pessoas, o Platão entende que a democracia não é um bom governo, né? Ele entende e ele faz duras críticas à democracia ateniense, desculpa, porque ele vai entender que a democracia ateniense ela acabou virando um governo da retórica, um governo de muito discurso. Ou seja, nem sempre e não necessariamente aquele que ascende ao poder tem compromisso com a verdade e tem capacidades morais e intelectuais para governar. Tá? Ou seja, a democracia, então, ela não é uma boa forma de governo dentro da visão platônica. Isso tudo é aspecto do pensamento político, claro. É aspecto do pensamento político dele. A crítica que ele faz à democracia, essa visão idealizada de Estado, essa visão idealizada de governo, faz parte do pensamento dele. Então, a democracia ela não é vista com bons olhos para Platão, principalmente depois da morte de Sócrates. Ele passou a entender a democracia como sendo um governo da retórica, do mimimi, sem muito compromisso com a verdade, sem muito compromisso com a polis, ou seja, aquele que melhor convence chega. E não necessariamente esse que melhor convence chegou ao governo, ele tem as melhores capacidades, insisto, morais e intelectuais para exercer o governo. Tá? Então, essa visão aí do governo idealizado e da crítica à democracia, eu acho que completa o raciocínio platônico acerca do seu pensamento político. Tá? E eu concluo, pessoas, fazendo aqui algumas sugestões e algumas indicações de filmes que você pode fazer uma analogia com o pensamento de Platão. Né? O filme Matrix e o Quarto de Jack, que eu passei até para o primeiro ano, uma época, você consegue fazer uma analogia com essa questão do mito da caverna, né, da teoria das ideias. O Poço também, né, Alan? Muito bom, excelente. Eu tenho que voltar a vê-lo, pelo menos mais uma vez, para repensar algumas coisas que ficaram meio no ar, né? Até porque eu dei uma cochilada lá no meio dele, aí eu tenho que voltar a ver, mas é muito bom. Dá para a gente fazer essa associação com o pensamento de Platão. O Show de Truman também, eu não coloquei nessa lista, mas é um filme antigo. Antigo assim, ele é de 2007, eu acho. Ele é excelente para a gente pensar a questão do mito da caverna também. Poço da Agonia, o bicho é canibal. Tem um pouco lá também. Mas 5 para entender o início das críticas. Ele é bem pesado. Aí, Alan, concordo contigo. A gente tem que assistir algumas vezes. Tá, meninos? Então é isso. Lembrando que, né, para a gente terminar aqui, concluir efetivamente, se eu entendi essa visão idealizada de mundo em Platão, eu consigo entender também essa visão idealizada de política. Tá? Aí eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, só para pensar, não precisa escrever nada não. Tarefa sim, para vocês fazerem esse exercício. Esse modelo político se aplica? Por que ele não deu certo? Daria certo na nossa sociedade? Vamos pensar um pouquinho nisso. Aí semana que vem eu começo com vocês falando, corrijo alguns exercícios que foram propostos lá, né? Lembrando das nossas 2 questõezinhas de verificação, que está bonitinha lá esperando por vocês. E aí a gente avança a partir daí, tá bom?